As principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal é Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal é Notícia. Muito bem, meus queridos ouvintes, hoje é sábado, o final de semana chegou e agora vamos com mais informações deste sábado para você que está entrando no ar. O Jornal é Notícia. As principais informações. Jornal é Notícia. Em outubro, a atividade econômica do Brasil cresceu 0,1% em comparação a setembro após ajuste sazonal. Porém, em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o crescimento foi de 2%. No acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento registrado na economia foi de 2,9%. Os dados são do monitor do PIB FGV. O presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, Carlos Eduardo Oliveira, estima um crescimento econômico moderado para os próximos meses. Mas não um crescimento pujante, um crescimento que, com certeza, o ministro da Economia e os brasileiros queriam, né? A gente vai ter um crescimento da nossa economia, podendo o PIB chegar ao final do ano, né? A perspectiva é de chegar ao crescimento de 3% do PIB. O coordenador de contas nacionais do FGV-IBRE, Cláudio Considera, analisa que apesar do monitor do PIB FGV indicar certos avanços, os dados revelam uma estagnação da economia. Essa estagnação está vindo já de algum tempo, quando você olha os dados na ponta, a economia está patinando já há algum tempo e, aparentemente, nesse quarto trimestre, o resultado não deverá ser muito diferente, pode ser até um número negativo. Para o coordenador, a expectativa é que a diminuição da inflação impulsione o aumento da demanda de consumo, que está crescendo, mas em um ritmo mais lento. A recuperação do consumo está ligada à melhoria no emprego e na renda das famílias. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Os pagamentos do INSS referentes a dezembro para aposentados e pensionistas já começaram e seguem até o dia 8 de janeiro. Os valores são repassados de acordo com o valor do benefício e final do NIS. O economista Newton Marx alerta. Quem ganha até um salário mínimo tem uma data e quem ganha mais de um salário mínimo tem outra data. E sempre tem que verificar o último dígito antes do traço, para as pessoas poderem fazer jus. Segundo o economista, o INSS realiza todos os repasses seguindo um cronograma estabelecido pelo seu fluxo de caixa. Quem ganha um salário mínimo tem uma despesa, em geral, muito superior a esse um salário mínimo. Quem tem mais de um salário mínimo pode, aí sim, se programar, colocar as despesas essenciais que ele tem com a família e deixar as despesas supérfluas para depois. Para consultar o extrato e outros detalhes importantes, como datas e valores de pagamentos, basta acessar o aplicativo do Meu INSS ou o site Meu INSS, acessando com a conta gov.br. Também é possível agendar perícias e utilizar outros serviços. É importante manter os dados cadastrais atualizados para evitar atrasos ou suspensões nos pagamentos. Em caso de mudanças como endereço, e-mail, telefone, nome ou atividade do segurado, é necessário solicitar a atualização via Central de Atendimento 135 ou pelo site Meu INSS. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Faltam poucos dias para o Natal e muita gente não vê a hora de confraternizar com a família e amigos. Algumas pessoas, no entanto, ficam preocupadas em como vão resistir à comilança durante a ceia. Mas a cardiologista nutróloga Maria Fernanda Neves afirma que esse é um momento para comer sem culpa o que se gosta e aproveitar a confraternização. A chave, segundo ela, está na moderação e sempre fazer um prato equilibrado com salada, proteína e carboidrato, com direito à sobremesa. No geral, eu sempre recomendo que os pacientes façam um prato, montem um prato, muito mais do que ficar beliscando, porque ao beliscar a gente acaba perdendo a noção da quantidade. E aproveite para comer a comida que você mais gosta, aproveite para se deliciar com aquela sobremesa predileta e lembre-se que o mais importante é você estar ali confraternizando com a família. A comida, ela é só uma parte dessa confraternização.
alimentação. A médica destaca ainda que esses encontros de família sempre geram algum grau de ansiedade e desconforto pela expectativa do que os parentes vão falar sobre o seu peso ou até mesmo o seu corpo, e que por isso é importante que as pessoas mantenham uma etiqueta nos comentários sobre a aparência. Alguns deles podem ser gatilhos para pessoas com transtornos alimentares. Então, o ideal é que a gente evite sempre comentários sobre o peso, sobre o corpo, sobre as escolhas alimentares, sobre o que tem no prato daquele paciente. Só o indivíduo é capaz de saber e entender a emoção e o sentimento que ele está passando naquele momento. Tente distrair, fazer com que as coisas não girem ao redor da comida, que o foco seja a confraternização, a família, os amigos, dançar, qualquer outra coisa que tire a comida do ponto central daquela confraternização. A especialista ainda deu outras dicas para aproveitar a confraternização sem culpa. É importante manter a hidratação, intercalando a bebida alcoólica com água. Não é preciso comer todas as opções da ceia, basta escolher os alimentos prediletos e se deliciar com eles. E aquela história de não comer durante o dia para aproveitar mais tarde não é uma boa ideia. É importante manter a rotina de alimentação com café da manhã, almoço e lanche, incluindo proteínas em todas as refeições. Você está ouvindo Jornal é Notícia. As exportações do agronegócio brasileiro ultrapassaram a marca de 153 bilhões de dólares entre janeiro e novembro de 2023. Os produtos do agronegócio respondem por 49,3% das exportações brasileiras no período. Em novembro, o total exportado foi de quase 13 bilhões e 500 milhões de reais. Os dados são do Ministério da Agricultura e Pecuária. Para o presidente da CropLife Brasil, Eduardo Leão, o novo marco legal dos defensivos agrícolas tem potencial para aumentar ainda mais a competitividade do setor. Ele afirma que o texto simplifica e traz mais transparência e segurança jurídica ao processo de registro de defensivos agrícolas no país, sem prejudicar o rigor técnico da análise pelos órgãos competentes. Na nossa avaliação, na medida em que você tem mais produtos à disposição dos produtores, sejam produtos novos, sejam genéricos, isso faz com que a competição aumente e, ao ter uma competição maior, se espera que possa haver, inclusive, uma redução no custo. Também é um outro benefício direto que os produtores, sejam eles grandes, médios ou pequenos, vão ter a partir dessa legislação. A expectativa é que, com a modernização da legislação atual, o processo de registro seja mais rápido, o que deve beneficiar a agricultura brasileira, como explica a advogada e integrante da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Rio Grande do Sul, Luísa Garcia. O principal impacto disso, na verdade, é tornar o processo mais célere para que o defensivo agrícola ele possa ser utilizado e não fique defasado, porque o que acontece muito hoje em dia são descobertos defensivos agrícolas que já são testados em outros países, já estão em funcionamento e ele fica trancado nessa avaliação e ele não consegue ser utilizado. Sem contar que isso torna o Brasil um país muito mais competitivo com relação à agricultura, moderniza a agricultura. Atualmente, os defensivos passam por análise do Ministério da Agricultura e Pecuária no que diz respeito à eficácia e segurança agronômica, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que avalia o impacto para a saúde humana, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, responsável por analisar o impacto ambiental. Com o novo marco legal, o processo é centralizado no Ministério da Agricultura. A pasta fica responsável pela coordenação, mas não exclui as competências de análise da Anvisa e do IBAMA. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Em 2022, mais de 92 milhões de pessoas, ou 45% da população, se declararam pardas. Foi a primeira vez desde 1991 que esse grupo racial predominou. Outros 43,5% se declararam brancos, 10,2% pretos, 0,8% indígenas e 0,4% amarelos. As informações fazem parte do Censo Demográfico Identificação Étnico-Racial 2022, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. Durante a pesquisa, foi respeitado o critério de autodeclaração em relação à cor ou raça. É um conceito socialmente construído na interação social, não um conceito biológico.
de acordo com o IBGE. São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro são as capitais com maior percentual de pessoas que se declararam negras. São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba são as capitais com o maior número de pessoas que se declararam brancas. A capital onde os indígenas são maioria é Manaus, no Amazonas. Também foram analisadas as proporções raciais entre os gêneros, a chamada razão de sexo. A raça com a maior razão de sexo é a preta, 103,9%. Ou seja, existem mais homens que mulheres dentro desse grupo racial. Já o grupo étnico no qual essa razão é menor é o da raça amarela, 89,2%. A pesquisadora responsável pelo projeto de povos e comunidades tradicionais do IBGE, Marta Antunes, explica como funciona esse critério. Pega o total de homens e divide por cada 100 mulheres. Ou seja, o que quer dizer esse índice? Se o índice está acima de 100, eu tenho mais homens do que mulheres na população que eu estou analisando. Se ele está abaixo de 100, eu tenho mais mulheres do que homens na população que a gente está analisando. E quanto mais perto de 100, mais homogênea é a distribuição entre homens e mulheres que está sendo analisado para a população em recorte analisado. Entre 2010 e 2022, houve mudança na estrutura demográfica, com envelhecimento da população e aumento da proporção de mulheres. Indígenas mostraram decréscimo entre as pessoas de até 14 anos de idade e maior crescimento na faixa a partir de 75 anos. A pesquisadora do IBGE, Marta Antunes, avalia que a população preta entre 20 e 64 anos é proporcionalmente a mais numerosa na comparação com as outras etnias. Nas faixas etárias mais envelhecidas, a gente começa a ter uma retração maior das mulheres pretas e depois dos homens pretos à medida que a gente avança na pirâmide. Então, uma pirâmide mais envelhecida do que a pirâmide da população como um todo e com esse peso maior aqui nessas faixas da população em idade ativa, onde a gente tem uma população preta mais significativa do que a população como um todo. São 70,5% das pessoas pretas e isso se reflete na pirâmide. A longevidade também foi analisada. O grupo étnico com a maior expectativa de vida é o da população amarela. Você está ouvindo Jornal e Notícia. No Nordeste, a temporada de fim de ano está movimentando também os pequenos aeroportos que não costumam receber voos comerciais regularmente. Entre aqueles que fazem parte da rede da Infraero, são estimados 1.900 passageiros em 40 voos programados no aeroporto de Mossoró, Rio Grande do Norte. Um salto em relação ao ano passado, quando apenas 2 voos passaram pelo Terminal Potiguar. No Ceará, o aeroporto de Jericoacoara vai receber 15 mil passageiros em 140 voos programados. Nos demais 5 aeroportos do interior cearense, a movimentação também vai trazer centenas de passageiros. E na Bahia, no aeroporto de Paulo Afonso, são estimados 1.200 passageiros em 22 voos, um pouco menos que no ano passado. Já entre os maiores aeroportos da região Nordeste, o aeroporto de Salvador, na Bahia, ainda está se recuperando da notícia que o jatinho da cantora Beyoncé pousou de surpresa em Salvador nesta quinta-feira. Fãs foram imediatamente até o aeroporto para tentar ver a artista deixar a capital baiana. Nesta sexta-feira, a movimentação foi mais tranquila no maior aeroporto do Nordeste, sem atrasos. Já em Recife, Pernambuco, pelo menos 2 voos foram cancelados. No aeroporto de Fortaleza, Ceará, o mais próximo da Europa, a previsão é receber mais de 470 mil passageiros neste mês de dezembro, um crescimento de 15% em relação ao mês anterior. E em São Luís, no aeroporto Cunha Machado, que é a escala obrigatória para quem visita os Lençóis Maranhenses, tudo tranquilo também. Está começando o período chuvoso e por isso os pilotos têm que ter cuidado com as decolagens e pousos com a pista molhada. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Vamos para os intervalos comerciais, já tem muito mais para você. As principais informações. Jornal e Notícia. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Nesse sábado, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas em todo o centro-oeste. O tempo fica nublado no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul. A temperatura mínima para a região centro-oeste fica em torno dos 20 graus e a máxima de 37. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Comercial
Comercial Popular, a maior variedade de produtos para o lar. Trabalhamos com conserto de panelas em geral, liquidificadores. Temos também panela de pressão em várias marcas, copos para liquidificadores, bacias, chaleiras, baldes, peças para fogões e utensílios para cozinha em geral. Trabalhamos com cordas para cavaquinhos, guitarras, contrabaixos, baquetas para bateria e materiais elétricos e eletrônicos. Comercial Popular, dentro do Mercado Público do Moreno, Box 21, no centro da cidade. WhatsApp 99349-1223. Acesse nosso Instagram, @popular.comercial. Aceitamos todos os cartões. Comercial Popular, a maior variedade de produtos para o lar. Curso básico e avançado de informática. Temos o Windows, o Word, PowerPoint, Excel, digitação, internet e CorelDRAW. Venha fazer parte do Avançar Informática. Matrículas abertas, uma vez por semana, com 2 horas aulas. Temos também curso de montagem e manutenção de computador. Nossa sala está localizada na rua 1º de Maio, número 26A, próximo aos Correios. Nosso WhatsApp 98602-6504. 98602-6504. Avançar Informática, preparando você para o mercado de trabalho. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Chegando o nosso Radar Esportivo para você neste sabadão, 23 de dezembro de 2023, né? E o Manchester City confirmou seu favoritismo diante do Fluminense e conquistou o título do Mundial de Clubes pela primeira vez em sua história. A equipe comandada por Pep Guardiola abriu o placar logo cedo e mesmo com lampejos do time de Fernando Diniz, controlou grande parte do jogo e garantiu mais um troféu. Os Cityens retornam para a Inglaterra, onde ainda tem 2 jogos pela temporada da Premier League, antes da virada do ano. Ainda tem jogo, hein? Enquanto isso, o tricolor carioca entra de férias. Com menos de 1 minuto, a expectativa do Fluminense de um jogo equilibrado contra o Manchester City acabou indo pelos ares. Marcelo errou o lançamento, a bola sobrou para Aké arriscar da entrada da área. A bola explodiu na trave e Julián Álvares escorou de peito para o gol vazio. O gol condicionou ao primeiro tempo, mas o tricolor reagiu bem, mostrando para o mundo seu estilo de jogo feito por Fernando Diniz, envolvendo o City com toques curtos na saída de bola. Mesmo com a tentativa de pressão dos ingleses, a equipe teve controle por cerca de 10 minutos. Nesse período, o Flu ainda teve um pênalti em Cano anulado por impedimento. Depois dos 25 minutos, o time comandado por Pep Guardiola tomou as rédeas do jogo, até que Rodri descolou belo passe para Foden cruzar e Nino marcar contra, 2-0. O Fluminense sentiu o segundo tempo e pouco levou perigo. Até o fim do primeiro tempo, o City quem buscou espaços para infiltrar e tentar em chutes de fora da área. Na volta do intervalo, quase um filme se repetiu. Após troca de passes, a bola ficou com Foden, que arriscou o chute forte para a linda defesa de Fábio. Bernardo Silva cabeceou no rebote e o goleiro salvou de novo. Mais tarde, depois de jogada ensaiada em cobrança de falta, Bernardo Silva tocou para Foden nas costas da barreira. O inglês girou batendo e Fábio evitou mais um gol. O confronto foi perdendo intensidade conforme foram passando os minutos, com o City tendo mais controle da bola e o Fluminense correndo atrás. Por vezes, conseguiu um ou outro lance de ataque, mas sem perigo. Até que aos 26, logo após cobrança de falta, Samuel Xavier tentou tocar de cabeça e errou. A bola sobrou para Kovacic servir Julián Álvares, que tocou em Foden no meio da área para escorar de primeira e fazer o terceiro. Álvares ainda marcou o 4º gol para decretar o fim da goleada. Uma pena, né, que não deu pro Flusão, hein, gente? Pois é. Aqui, Kleber Salles, e daqui a pouco eu volto com mais Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo do Ziba. Como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo.
A previsão do tempo para este sábado indica o predomínio de muitas nuvens no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia. Possibilidade de chuva isolada no norte, oeste, centro e sul maranhenses, além do sudoeste piauiense e extremo oeste sul baianos. Pode chover também na região metropolitana de Recife, Mata Pernambucana e Mata Paraibana. Em caso de chuvas intensas, a Defesa Civil da Bahia recomenda os seguintes cuidados. Seja rápido em casos de inundações, desabamentos e soterramentos. Havendo algum barulho estranho, rachaduras na paredes, saia imediatamente de sua residência. Desligue a energia se possível e nas ruas evite se abrigar debaixo de árvores. Sol com poucas nuvens nas demais áreas do Nordeste. A temperatura mínima fica em torno de 19 graus no município de Vitória da Conquista, na Bahia. E a máxima pode chegar aos 38 graus em São José do Divino, no Piauí. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia e Defesa Civil da Bahia. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Sábado, 23 de dezembro de 2023, está entrando no ar mais uma edição do InfoNews, com as últimas notícias do Brasil e do mundo para você. Um levantamento na área da saúde realizado pela plataforma Adapta Brasil, em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, alertou sobre os riscos das mudanças climáticas no Brasil. Essas mudanças podem resultar na proliferação de vetores como o mosquito Aedes aegypti, aumentando a incidência de argoviroses como dengue, zika e chikungunya. Além disso, prevê-se a expansão de outras doenças como malária, leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral. O estudo considerou fatores climáticos como temperaturas máxima e mínima, umidade relativa do ar e precipitação acumulada para avaliar a ocorrência desses vetores, responsáveis pela transmissão das diferentes doenças. A plataforma também analisou a vulnerabilidade e a exposição da população a esses vetores. Segundo Jean Almeto, coordenador científico da plataforma, o aumento da temperatura e da precipitação pode resultar na proliferação desses vetores durante o verão, período em que geralmente há maior ocorrência de dengue e chikungunya. Além disso, a plataforma examinou a exposição e a vulnerabilidade da população a essas doenças, identificando regiões que podem ser mais afetadas. O Meto ressaltou que as regiões mais impactadas podem variar de acordo com o tipo de doença. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco trazendo mais informações no seu rádio dentro do InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Clínica Odontológica Ortodente, cuidando da sua saúde bucal. Temos extração, restauração e canal. Venha cuidar da sua saúde bucal na Ortodente. Dr. Joel Gomes está à sua espera. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 99841-5309 ou vá até o nosso consultório na Avenida Dantas Barreto, 2019, Centro do Moreno, primeiro andar, em cima da Casa Lotérica. Clínica Ortodente, cuidando da sua saúde bucal com qualidade. Ferragens 2 Unidos.
Varejão São Brás. Só aqui você faz suas compras e economiza de verdade. São ofertas todos os dias para a sua economia. Aceitamos cartões de débito e crédito. Acompanhe nossas promoções pelo nosso Instagram, @Varejão São Brás. Não percam, venham encher o seu carrinho com preço justo e os melhores produtos do mercado. Entregamos suas compras em domicílio. Varejão São Brás, preço menor, ninguém faz. Avenida Cleto Campelo, 2624, após o SESI, em Moreno. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. O plano conjunto das principais companhias aéreas do Brasil, Azul, Gol e Latam, para oferecer passagens entre R$ 699 e R$ 799 por trecho em 2024, visa disponibilizar mais de 25 milhões de bilhetes. Intitulado como Universalização do Transporte Aéreo, esse programa busca reduzir os preços das passagens e diminuir os custos operacionais no país. Entre as medidas planejadas estão descontos para compras antecipadas, remarcações gratuitas, tarifas mais acessíveis em dias específicos, aumento de voos e frota, gratuidade para despacho de bagagens e marcação de assentos de última hora. Apesar dos valores propostos, R$ 699 e R$ 799 por trecho, estarem acima da média real de tarifas aéreas divulgada pela ANAC em setembro de 2023, R$ 748, as propostas das companhias aéreas entrarão em vigor a partir de 2024. A ideia por trás deste plano conjunto é tornar o transporte aéreo mais acessível e flexível para os passageiros, oferecendo vantagens e alternativas que visam atender às demandas e expectativas do público. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui dentro do nosso Infonews. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Para este sábado, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em quase toda a região norte. Na região do Baixo Amazonas, Marajó e na microrregião de Altamira, no Pará, o tempo fica com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima para a região norte fica em torno dos 17 graus e a máxima de 37. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E ontem, né, gente, o Fluminense perdeu a final do Mundial de Clubes da FIFA por 4-0 para o Manchester City. Com isso, o Corinthians mantém o posto de último sul-americano campeão do mundo. Comandado por Tite, o Timão bateu o Chelsea por 1-0 no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão, na decisão do torneio em 2012. Paulo Guerreiro, aos 23 minutos do segundo tempo, marcou o único gol do jogo. Apesar do centroavante peruano ter sido artilheiro da competição com 2 bolas na rede, marcou também na semifinal contra o Al-Ahly. O eleito melhor jogador foi Cássio, que fez ao menos 5 grandes defesas na final. De lá para cá, dos 11 mundiais disputados, 5 deles não tiveram sul-americanos disputando a partida do título, já que foram eliminados na semifinal 2013. Atlético Mineiro, né, em 2016, o Atlético Nacional, 2018, River Plate, em 2020, o Palmeiras e 2022, o Flamengo. São Lourenço, em 2014, River Plate em 2015, Grêmio em 2017, Flamengo em 2019 e o Palmeiras em 2021 e o Fluminense nesse ano
foram os clubes da América do Sul que chegaram ao jogo para ser campeão do mundo, mas acabaram sendo superados pelos respectivos adversários europeus, né? O título de 2012 foi o segundo mundial conquistado pelo Corinthians. O Timão também levantou a taça em 2000, quando venceu a decisão contra o Vasco nos pênaltis por 4-3, após empate sem gols no tempo regulamentar. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais Radar Esportivo no seu rádio. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Cantinho das Variedades, no Mercado Público de Moreno. Vem comprar seu lanche, vem tomar o seu café da manhã, vem comprar os ovos para a família, vem comprar o refrigerante para as crianças. Aqui no Mercado Público de Moreno. Vem pra cá, Cantinho das Variedades. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o atacante Gabigol do Flamengo foi denunciado pela Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem por tentativa de fraudar um exame de controle de doping no centro de treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu, no Rio, em 8 de abril, segundo reportagem do Globo Esporte. Gabigol, de 27 anos, poderá ser punido com suspensão de até 4 anos, se o caso for comprovado. O staff do jogador e a direção de futebol do Flamengo negaram a acusação ao Estadão. O jogador pode ir a julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle antidoping. Não há data para isso acontecer. A denúncia é assinada pelo procurador Jean Guilherme Guimarães Gonçalves. Pessoas ligadas ao jogador negaram a acusação em nota oficial nesta sexta-feira de manhã. O Estadão esteve em contato com a assessoria do atleta. O TJD-AD afirmou em nota que não pode comentar o caso publicamente, em conformidade com o Código Mundial Antidopagem. Entretanto, em resposta ao Estadão, o órgão afirma que o código prevê até 11 violações à regra antidopagem e que elas não se restringem à presença de substâncias proibidas na amostra do atleta. No caso de Gabigol, a infração seria dificultar a realização do exame. Segundo a autoridade, representantes do atleta serão notificados oficialmente sobre os próximos passos do processo, como a data do julgamento. Gabigol teria dificultado a realização do exame ao prejudicar o trabalho dos oficiais responsáveis pela coleta da urina, desrespeitando-os e não seguindo os procedimentos adequados desde o início do processo, às 8h40. Os demais jogadores do elenco do Flamengo, segundo relatos adicionados à denúncia, se submeteram ao exame antes do treino das 10 da manhã. Complicado, hein? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo do esporte. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. A previsão do tempo para este sábado indica muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o território do Sudeste, exceto no Rio de Janeiro, capital, onde fica parcialmente nublado e não há chance de chuva. A Defesa Civil de Minas Gerais recomenda os seguintes cuidados em casos de chuvas intensas: não tentar atravessar as enxurradas, não se aproximar de cabos elétricos molhados ou arrebentados, não permanecer em áreas abertas, não ficar no alto de morros ou no topo de prédios e nunca se abrigar debaixo de árvores isoladas. A mínima fica em torno de 19 graus no município de Ribeirão Branco, em São Paulo. E a máxima pode chegar aos 35 graus em Porteirinha, Minas Gerais. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia e Defesa Civil de Minas Gerais. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Sudeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News.
A próxima etapa do julgamento do chamado Massacre de Paraisópolis está marcada para o dia 13 de maio de 2024, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo decidirá se os 12 policiais militares acusados de matar 9 jovens durante o baile da 17 em 2019 serão levados a júri popular. Além deles, um outro agente da Polícia Militar está sendo responsabilizado por expor as pessoas no baile funk a riscos, por ter soltado explosivos durante a operação, aumentando o caos no local. Na última audiência de instrução, o juiz Ricardo Augusto Ramos ouviu o depoimento de uma testemunha sob proteção, cuja identidade foi preservada, e de 2 profissionais do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo, convidadas pela Defensoria Pública. Elas analisaram materiais audiovisuais para emitir pareceres sobre a causa das mortes das vítimas. Ana Paula de Souza Veloso, biomédica do CAAF, concluiu em seu parecer que as 9 vítimas da tragédia morreram por asfixia mecânica, não por pisoteamento como alegado pelas famílias. A suspeita recai sobre os policiais, indicando que os jovens foram encurralados na favela de Paraisópolis e morreram por asfixia nessas circunstâncias. O episódio ocorrido em 1º de dezembro de 2019, se confirmado, configuraria mais um caso de extrema violência policial. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco trazendo mais notícias no seu rádio, dentro do Infonews. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Os maiores fatos curiosos do mundo. Agora no Acredite Se Quiser. Acredite Se Quiser, nesta sexta-feira, começando com essa daqui, olha. Ladrão devolve picape com bilhete. Estava bêbado e precisava ir para casa. Ai, que bonitinho, viu? O dono de uma cafeteria na calma cidade de Auckland, na Nova Zelândia, passou por um susto que terminou com uma história bastante curiosa, viu? Seu veículo, um Holden Colorado, foi furtado e dias depois devolvido com um bilhete de desculpas do bandido. Varun Chada, o dono do carro, o deixou ligado para ir pegar um item esquecido em sua cafeteria depois de ter encerrado o dia de trabalho. Apesar de retornar rapidamente, quando ele chegou ao local onde havia deixado o carro, o mesmo não estava mais lá. O bandido foi rápido ainda, viu? Uma câmera de segurança mostrou que uma pessoa rapidamente entrou no carro durante o pequeno período de ausência do proprietário. Shadey ficou ainda mais impressionado quando, 4 dias depois, o ladrão de seu veículo o devolveu com um bilhete de desculpas. Ei, cara, desculpe, mas peguei seu carro emprestado, estava um pouco bêbado e precisava ir para casa. Além disso, o responsável pelo roubo ainda deu brinquedos para o filho de Chada. Que coisa, rapaz. O cara é cada uma, viu? Sem comentários. Vou deixar para você que está ouvindo a rádio fazer aí seus comentários aí, viu? É cada uma que parece duas, hein? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais um Acredite Se Quiser desta sexta-feira. Você ouviu Acredite Se Quiser, os fatos curiosos do mundo. Acredite Se Quiser. Padaria do Nino. Temos doces, salgados, pães, lanches e uma variedade de produtos. Temos o melhor pão da cidade. Venha conferir. Padaria do Nino, Avenida Creto Campelo, 3120, telefone 99494-6027. Padaria do Nino, levando tradição e qualidade à sua mesa. Rastreio Fácil. Somos uma empresa especializada em rastreamento veicular, protegendo seu veículo 24 horas. Acompanhe seu carro pelo nosso aplicativo móvel e web, fazendo bloqueio de onde você estiver, por telefone ou computador. Temos planos para motos até 300 cilindradas a partir de R$ 49,90 e para carros a partir de R$ 59,90.
Nosso escritório, Avenida Cleto Campelo, 3330, após a descida da Matriz em Moreno. Telefones 99673-7324 e 98356-3380. Rastreio Fácil, a segurança do seu veículo é nossa marca. Cansado de esperar por clientes? Já pensou que uma boa apresentação faz toda a diferença? Um novo conceito em artes, logotipo, banners, fazem seu negócio decolar e ficar em evidência nas redes sociais. Conheça sem compromisso os trabalhos da Rony Art Design, uma empresa especializada que produz material visual para todo o Brasil. Entre agora mesmo em contato pelo WhatsApp DDD 34 992 22 28 22. Rony Art Design. Nosso objetivo é fazer você vender mais. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A Suprema Corte do Estado norte-americano do Colorado desqualificou nessa semana o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da cédula de votação para a eleição presidencial no estado em 2024, por causa do papel no ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, feito por apoiadores. A decisão faz de Trump o primeiro candidato presidencial na história dos Estados Unidos a ser considerado inelegível para a Casa Branca, com base em uma disposição raramente usada da Constituição dos Estados Unidos, que proíbe o exercício do cargo por autoridades que tenham se envolvido em insurreição ou rebelião. O tribunal concluiu que a Constituição americana proíbe que o candidato à frente da indicação republicana em 2024 apareça na cédula eleitoral devido ao seu papel de instigar a violência contra o Capitólio. A decisão se aplica somente às primárias republicanas de 5 de março no estado, mas sua conclusão provavelmente também afetaria o status de Trump para a eleição geral de 5 de novembro. Analistas eleitorais não partidários consideram o Colorado um estado seguramente democrata, o que significa que o presidente norte-americano Joe Biden provavelmente vencerá no estado, independentemente do destino de Trump. Termina aqui mais uma edição do InfoNews, com a apresentação e a produção de Kleber Salles. O InfoNews volta na segunda-feira. Para você, um forte abraço, um ótimo final de semana e até lá. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E as jogadoras de futebol feminino do Atlético Mineiro relatam falta de estrutura no clube para a modalidade em 2023. Itens básicos como toalha e espaço adequado para os treinos não são oferecidos pelo clube. As denúncias foram feitas pelas atletas no Globo Esporte. O Galo tem adotado a prática de fazer contratos apenas de uma temporada com as jogadoras do clube e a maior parte do elenco tem vínculo somente até o final desse mês, né? A maioria já assinou um pré-acordo com outros times para o ano que vem. O clube não se manifestou sobre os relatos da reportagem. O Terra entrou em contato com a assessoria do Atlético Mineiro em busca de um posicionamento a respeito das denúncias, mas ainda não teve retorno. O espaço segue aberto para as manifestações. Eu sou Kleber Salles e essa foi mais uma edição do Radar Esportivo. Na segunda-feira a gente volta com muito mais para você. Um ótimo fim de semana e até lá. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo do esporte. Como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Sábado com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em toda a região sul. A temperatura mínima para a região fica em torno dos 16 graus e a máxima de 35. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região sul. Você conferiu a nossa previsão do tempo.
Agora no seu rádio, Na Estrada, seu guia de turismo com Daniel Bitelo. E aí, viajantes, tudo bem? Hora de Na Estrada, dicas de viagem. Conheça Barra de São Miguel, no Alagoas. É o nosso Na Estrada de hoje, indo até o Nordeste. As pessoas que nascem na Barra de São Miguel são chamadas de Papabispo. Por ter uma localização privilegiada, o local pouco tempo depois se transformou em um núcleo de pescadores. O litoral do município de Barra de São Miguel caracteriza-se pelas suas belas praias, que formam uma belíssima paisagem paradisíaca de grande encanto para os turistas. É o principal pedido turístico de um dos lugares mais visitados do sul de Alagoas. Merece especial destaque a praia de Barra de São Miguel, a mais urbana e frequentada pelos turistas que visitam o município. Praia do Gunga, uma das praias mais bonitas do Brasil. Particular, a praia recebe turistas de todo o mundo com acesso controlado, com imenso coqueiral e visual paradisíaco. Praia do Meio é uma praia de areia fina e branca com águas transparentes. É uma das praias onde o surf é um dos esportes mais praticados, sem esquecer-se do mergulho. Praia de Porto de Vaca, praia com piscinas naturais e recifes de corais, perfeita para os amantes do submarinismo e da pesca. Praia Niquim está localizada na desembocadura do rio Niquim, da areia fina e clara, águas cristalinas ideais para o mergulho. Conheça Barra de São Miguel, no Alagoas. Esse foi o nosso Na Estrada de hoje. Tchau, viajantes! Você ouviu Na Estrada, seu guia de turismo. De volta a qualquer momento aqui na sua rádio. Rádio VHV, a pioneira de Moreno. Já estamos de volta com o Jornal É Notícia. Estamos de volta por aqui dos intervalos neste sábado. As principais informações. Jornal É Notícia. Recursos da Lei Paulo Gustavo, de incentivo à área da cultura, podem ser usados até o final de 2024. Estados, municípios e o Distrito Federal poderão utilizar os recursos da Lei Paulo Gustavo, LPG, até o dia 31 de dezembro de 2024, sem a necessidade de alterar o plano de ação na plataforma Transfere.gov. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Cultura, Margarete Menezes, assinaram a Lei Complementar número 202, que estende o prazo de execução dos valores da Lei Paulo Gustavo em mais um ano. Com a nova data de execução da LPG, estados e municípios poderão publicar novos editais ou finalizar os que estão em andamento com maior tranquilidade. Além disso, a prorrogação permitirá maior prazo para utilização integral dos recursos. Quem explica mais sobre a prorrogação do prazo é o secretário executivo adjunto do Ministério da Cultura, MINC, Cássius Rosa. A sanção da Lei Complementar 202, que prorroga a execução da Lei Paulo Gustavo até dezembro de 2024, será vital para que os estados e municípios possam executar integralmente os recursos advindos desta lei, qualificando a escuta da sociedade e a participação popular na definição das ações a serem realizadas, potencializando com isto que esses recursos cheguem na ponta dos fazedores e fazedoras de cultura. Mas fiquem atentos, apesar da prorrogação, os prazos para a realização da adequação orçamentária não foram alterados. Os municípios devem adequar o orçamento em até 180 dias a partir da data de recebimento dos recursos. Já os estados e o Distrito Federal precisam realizar a adequação orçamentária em 120 dias, também após a data de chegada dos recursos. Com investimento histórico de 3,8 bilhões de reais para o setor cultural do Brasil, a Lei Paulo Gustavo está disponibilizando 2 bilhões de reais aos estados e 1,8 bilhão aos municípios. Os gestores públicos de cultura podem esclarecer suas dúvidas em relação à LPG pelo e-mail lpg@cultura.gov.br ou pelo WhatsApp 61 9883 6487. Você está ouvindo Jornal É Notícia. Um mosquitinho pequeno, mas forte o suficiente para causar um verdadeiro estrago. Dor no corpo e nos olhos, febre alta, mal-estar e, nos casos mais graves, até a morte. O Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya,
precisa só de um pouquinho de água limpa para se reproduzir. Por isso é preciso estar vigilante. Para enfrentar o mosquito, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, se une à sociedade civil para desenvolver materiais educativos voltados para profissionais de saúde, além de material pedagógico voltado para a comunidade escolar. Para o oficial de saúde do UNICEF, Gerson da Costa Filho, o engajamento da população ainda é a forma mais importante de combater as doenças causadas por mosquitos, as chamadas arboviroses. O controle das arboviroses passa por um esforço e pelo engajamento de todos. A gente precisa da comunidade, mobilização popular, para além dos esforços do poder público. Não só para eliminar criadouros e com isso diminuir a infestação do vetor, mas também para a identificação da circulação do vírus, dos casos, a notificação, o controle, o bloqueio. O diretor do Departamento de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Amazonas, Helder Figueira, explica que o mosquito da dengue costuma procriar em depósitos artificiais, como vasilhas plásticas e lixo mal acondicionado. E a falta de abastecimento de água, comum na região amazônica, pode acabar favorecendo os criadouros. Uma iniciativa da Secretaria de Saúde do Estado em parceria com a Fiocruz e que depende totalmente da população para acontecer, tem dado resultados. São os 10 minutos contra a dengue. 10 minutos semanais, dá aquela olhada, verifica se tem alguma coisa que está acumulando água e descarta, tenta eliminar o depósito. Se for uma coisa muito grande, você não conseguiu eliminar, é a caixa d'água, é a calha, entre em contato com o agente de saúde. Ele tem os larvicidas adequados, vai fazer o tratamento para você e aí você também ajuda a eliminar esse criadouro maior. Os sintomas da dengue são febre, dor nas articulações, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas no corpo. No caso das crianças, se o cuidador notar sangramento na gengiva ou dor abdominal, deve procurar logo uma unidade de saúde, pois esses sintomas podem significar o início de uma hemorragia interna. Em casa, a recomendação é manter a criança hidratada, mesmo sem sede, e monitorar sempre a febre. Se subir demais, a orientação é levar para a unidade de saúde. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O Brasil ganhou mais um feriado, 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. E isso porque o projeto de lei declarando feriado em todo o Brasil foi sancionado nesta quinta pelo presidente Lula. O texto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional no fim do mês passado. Atualmente, o Dia da Consciência Negra é feriado apenas em 6 estados: Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá e São Paulo, e em mais de 1.200 cidades por meio de leis municipais e estaduais. A partir do ano que vem, 2024, o feriado será nacional. O 20 de novembro lembra a morte do líder do Quilombo dos Palmares, ocorrida em 1695, quando ele tinha 40 anos de idade. Zumbi lutou contra a escravidão durante o período colonial e se tornou um dos maiores símbolos da resistência contra a escravização negra no país. Desde 2003, as escolas passaram a ser obrigadas a incluir o ensino de história e cultura afro-brasileira no currículo. Em 2011, a então presidenta Dilma Rousseff oficializou o 20 de novembro como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. E agora, o feriado foi sacramentado. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Os juros do cartão de crédito vão ser limitados a 100% do valor da dívida a partir de janeiro. Com a decisão do Conselho Monetário Nacional, a dívida da pessoa pode no máximo dobrar a partir de 3 de janeiro. O limite para os juros do cartão de crédito está previsto na lei do programa Desenrola, que começou a valer em outubro. Bancos e governo deveriam entrar em acordo sobre uma proposta para essa limitação, mas nenhuma sugestão foi apresentada, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Por isso, ficou valendo o teto de 100%. Mas a novidade só vale de 3 de janeiro em diante, como explicou o ministro, que comemorou a decisão. Significa dizer que a partir de 3 de janeiro de 2024, qualquer que venha a ser dos contratos a partir daquela data, quer dizer, eu passei o cartão no dia 3, parcelei o cartão no dia 3 de janeiro. A partir do eventual atraso, o juro acumulado não pode exceder o valor da dívida, o valor do principal. A Abranet, Associação Brasileira de Internet, que informa ter 10% dos cartões de crédito emitidos no país, disse que apoia a decisão do CMNE e do Banco Central. Para a entidade, a regulamentação promove mais transparência, incentiva o crédito responsável e o melhor entendimento das faturas do cartão. Neste sentido,
A educação financeira é um importante caminho para a redução do endividamento das famílias, diz a nota. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Em São Paulo, muito movimento nos aeroportos, como sempre nesses períodos de feriadão. Então, mais de 960 mil pessoas devem passar por Congonhas. Segundo a concessionária AENA Brasil, que administra o terminal da Zona Sul da capital paulista. 5.800 voos estão programados entre esta sexta e o dia 2 de janeiro. Os principais destinos são Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Curitiba. Jornal Aconteceu. Tudo o que aconteceu no dia de hoje, você fica bem informado aqui na sua rádio web VHV. Jornal Aconteceu, girando com a notícia. O Distrito Federal tem até o dia 31 de dezembro para utilizar os valores que foram destinados para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, provenientes de repasses do Fundo Nacional de Assistência Social. Caso os recursos não sejam utilizados dentro do prazo estabelecido, deve ser feita a devolução à União por guia de recolhimento. O especialista em orçamento César Lima informa que os recursos deveriam ter sido utilizados até o final do ano passado. No entanto, como muitos municípios ainda possuíam um montante considerável desses valores disponíveis, foi aprovada uma lei para estender esse prazo até dezembro deste ano. Eles não podem ser utilizados para pagamento de benefícios eventuais, como auxílio funeral, né? Mas podem ser utilizados para compra de veículos, para equipamentos, podem ser utilizados no custeio, né? Inclusive da assistência social, né? Voltada aí, claro, para o tratamento, né, das mazelas da pandemia de Covid. Os valores não podem ser gastos com compra de cestas básicas, aluguel social ou auxílio funeral, pois são benefícios eventuais que possuem fontes específicas de financiamento. De acordo com o painel Coronavírus do Ministério da Saúde, o país tem mais de 38 milhões e 130 mil casos de Covid-19 confirmados, além de cerca de 708 mortes. O infectologista Robson Reis alerta para a importância da vacinação, já que uma parcela da população ainda não buscou a dose bivalente, fundamental para a proteção contra variantes. Esse aumento do número de casos pode ser explicado por surgimento e circulação de novas variantes do vírus inicial da Covid-19. E essas novas variantes, muitas vezes, elas têm a capacidade de driblar o nosso sistema imunológico, que foi ali preparado pela vacina ou pela própria infecção natural da doença. Também as pessoas que acabam contraindo a própria Covid-19 e apresentam sintomas brandos, muitas vezes interpretam que aquilo é uma simples virose e que não é uma Covid-19 e continuam a manter sua vida normal e transmitir para outras pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, além da vacina, alguns dos principais cuidados para evitar a Covid-19 são cobrir nariz e boca com lenço de papel ou com o antebraço e nunca com as mãos, ao tossir ou espirrar, evitar contato físico com pessoas com sintomas gripais, independente do uso de máscara, e não compartilhar objetos de uso pessoal sem higienização adequada. Reportagem Natália 42 mil pessoas devem passar pelo aeroporto de Brasília neste feriado de Natal, especificamente entre essa quinta e sexta-feira, como o Carlos Galindo, que foi para Recife com a esposa e os filhos. O planejamento para a viagem começou no início do ano. A gente geralmente planeja ela no final das férias, então assim, a gente começa a planejar ela em fevereiro, né, para pegar todo final do ano a gente vai para lá. Então a expectativa é encontrar o pessoal tudo bem e curtir relaxar do trabalho, né? Já a Mara Carvalho foi para Porto Velho com os filhos, passar o Natal com a família. Uma reclamação dela e de vários viajantes foi o preço das passagens. Absurdamente caro, muito caro mesmo. Muito, assim, nunca teve passagem aérea tão cara como nesses últimos anos, né? Os dias 28 e 29 deste mês, quando vai ser a saída para o Ano Novo, também devem ter cerca de 42 mil passageiros passando pelo aeroporto. A estimativa da Inframérica, que administra o aeroporto, é de um movimento de 1.300.000 pessoas em dezembro. Esse número indica um crescimento de 1% em relação a dezembro do ano passado. No entanto, ainda é 16% menor quando comparado com 2019, antes da pandemia.
Da Rádio Nacional em Brasília, é o país Gabriel. com mais casos de dengue registrados este ano no mundo. Foram 2.900.000. No total, foram registrados mais de 5 milhões de casos e cerca de 5.000 mortes pela doença, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pela Organização Mundial da Saúde. Cerca de 80% deles ocorreram nas Américas. Na sequência, vem o Sudeste Asiático e o Pacífico Ocidental. A organização alertou que o aumento nas infecções representa uma ameaça potencialmente elevada à saúde pública que exige a máxima atenção e resposta. Segundo Diana Rojas, líder da equipe da OMS, sobre arbovírus, o fenômeno El Niño contribuiu para uma maior detecção de dengue em países anteriormente livres da doença. Ela afirmou ainda que as mudanças climáticas também estão impactando no aumento da transmissão da doença, uma vez que os mosquitos podem se desenvolver em mais países devido ao aumento das temperaturas, chuvas e umidade. Estes mosquitos são muito sensíveis à temperatura, e a temperatura regula a rapidez com que eles crescem, a rapidez com que incubam o vírus no seu interior, e isso vai ter um impacto na transmissão. Do total de casos registrados no Brasil, 1.474 são de dengue grave, a dengue hemorrágica. O país é o segundo na região das Américas com maior número de casos mais graves, atrás apenas da Colômbia, com 1.504 casos. Nessa quinta-feira, o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue ao Sistema Único de Saúde. A vacinação será focada em regiões e públicos prioritários que ainda vão ser definidos. Para direcionar melhor as ações de vigilância, o Ministério também instalou uma Sala Nacional de Arboviroses, um espaço permanente para o monitoramento em tempo real dos locais com maior incidência de dengue, chikungunya e zika. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Sábado, 23 de dezembro de 2023, está entrando no ar mais uma edição do InfoNews, com as últimas notícias do Brasil e do mundo para você. Um levantamento na área da saúde realizado pela plataforma Adapta Brasil, em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, alertou sobre os riscos das mudanças climáticas no Brasil. Essas mudanças podem resultar na proliferação de vetores como o mosquito Aedes aegypti, aumentando a incidência de arboviroses como dengue, zika e chikungunya. Além disso, prevê-se a expansão de outras doenças como malária, leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral. O estudo considerou fatores climáticos como temperaturas máxima e mínima, umidade relativa do ar e precipitação acumulada para avaliar a ocorrência desses vetores, responsáveis pela transmissão das diferentes doenças. A plataforma também analisou a vulnerabilidade e a exposição da população a esses vetores. Segundo Jean Almeto, coordenador científico da plataforma, o aumento da temperatura e da precipitação pode resultar na proliferação desses vetores durante o verão, período em que geralmente há maior ocorrência de dengue e chikungunya. Além disso, a plataforma examinou a exposição e a vulnerabilidade da população a essas doenças, identificando regiões que podem ser mais afetadas. O Meto ressaltou que as regiões mais impactadas podem variar de acordo com o tipo de doença. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco trazendo mais informações no seu rádio dentro do InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Popular, a maior variedade de produtos para o lar. Trabalhamos com conserto de panelas em geral, liquidificadores. Temos também panela de pressão em várias marcas, copos para liquidificadores, bacias, chaleiras, baldes, peças para fogões e utensílios para cozinha em geral. Trabalhamos com cordas para cavaquinhos, guitarras, contrabaixos, baquetas para bateria e materiais elétricos e eletrônicos. Comercial Popular.
dentro do Mercado Público do Moreno, Box 21, no centro da cidade. WhatsApp 99349-1223. Acesse nosso Instagram, @popular.comercial. Aceitamos todos os cartões. Comercial Popular, a maior variedade de produtos para o lar. Curso básico e avançado de informática. Temos o Windows, o Word, PowerPoint, Excel, digitação, internet e CorelDRAW. Venha fazer parte do Avançar Informática. Matrículas abertas, uma vez por semana, com 2 horas aulas. Temos também curso de montagem e manutenção de computador. Nossa sala está localizada na rua 1º de Maio, número 26A, próximo aos Correios. Nosso WhatsApp 98602-6504. 98602-6504. Avançar Informática, preparando você para o mercado de trabalho. Clínica Odontológica Ortodente, cuidando da sua saúde bucal. Temos extração, restauração e canal. Venha cuidar da sua saúde bucal na Ortodente. Dr. Joel Gomes está à sua espera. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 99841-5309 ou vá até o nosso consultório na Avenida Dantas Barreto, 2019, Centro do Moreno, 1º andar, em cima da Casa Lotérica. Clínica Ortodente, cuidando da sua saúde bucal com qualidade. Jornal Aconteceu. Tudo o que aconteceu no dia de hoje, você fica bem informado aqui na sua rádio web VHV. Jornal Aconteceu, girando com a notícia. Final de ano, férias escolares, verão. Sim, é tempo de viajar e pegar a estrada. E se tem criança no carro, a atenção é fundamental. Mas não é o suficiente. É preciso planejamento e equipamentos adequados para que tudo corra bem. Foi por um triz que o passeio de Maurício Algaba, vidreiro em Itatiba, no interior de São Paulo, e a família não terminou em tragédia. Eles voltavam para casa depois de um feriado prolongado, quando num cruzamento o carro bateu em um ônibus. Conforme a pancada, o carro girou, né? Bateu a traseira do carro na lateral do ônibus e estourou o vidro de trás. Estourou o vidro e Arthur, de apenas 5 anos, filho de Maurício, foi arremessado pela janela em cima do ônibus. Por milímetros, ele não entrou embaixo das rodas do coletivo. E meu filho estava na cadeirinha, só que acontece que ele não gostava de usar o cinto. Ele soltou o cinto e eu pensei que ele estava com o cinto preso. Daí quando aconteceu, eu estava meio atordoado, fui olhar, minha esposa na época, falou, cadê o Arthur? Quando foi ver, o Arthur estava lá no meio da pista. Arthur saiu do acidente com apenas alguns arranhões. Sorte. Mas o que veio antes foi a falta de atenção. Gessé Ferreira é policial rodoviário e dá algumas dicas para que ninguém precise depender da sorte como o pequeno Arthur. E o primeiro passo começa antes da viagem. Manutenção do veículo, o limpador, a questão dos freios, suspensão, pneus, programar os tempos de parada e o motorista para descansar. A próxima etapa é dentro do carro. Dentro do veículo, o que a gente deve evitar? Objetos que fiquem soltos, malas, mochilas, bota no porta-mala, porque em qualquer situação de uma frenagem, um capotamento, uma colisão, qualquer objeto solto ali dentro vai ser arremessado em alguém. E claro, usar a cadeirinha adequada para o tamanho e a idade da criança e de preferência com um adulto junto, no banco traseiro, para evitar situações como a do Arthur ou que algum problema acabe por distrair o motorista. Em qualquer situação de emergência, nenhum ser humano vai conseguir segurar a criança no colo. Ela vai ser arremessada. Então a primeira dica é usar o dispositivo correto. E sempre com cinto de segurança. Dispositivo que Arthur, hoje com 7 anos, nunca mais deixou de lado. Como é que tá o Arthur agora? Tá bem. E como é que tá ele em relação à cadeirinha agora? Ele não precisa mais de cadeirinha, né? Ele entra no carro e faz o quê? A primeira coisa, pôr o cinto. Para crianças até 13 quilos, o assento adequado é o bebê conforto. Crianças até 19 quilos devem usar a cadeirinha. A partir daí, o assento de elevação.
A criança só pode deixar de usar assentos especiais quando atingir a altura mínima de 1,45 m, ou seja, quando ela conseguir sentar no banco do carro e encostar os pés no assoalho. Da Rádio Nacional em São Paulo, a Petrobras Eliane está Gonçalves. negociando a recompra de uma participação acionária na refinaria de Mataripe, na Bahia, que pertencia à estatal, mas foi privatizada em 2021. Hoje, ela pertence à Mubadala, fundo de investimento dos Emirados Árabes. Situada na cidade de São Francisco do Conde, ela possui capacidade de processamento de 333 mil barris por dia. Seus ativos incluem 4 terminais de armazenamento e um conjunto de oleodutos que interligam a refinaria aos terminais, com 669 quilômetros de extensão. A companhia brasileira também manifestou interesse em operar uma biorrefinaria em parceria com a Mubadala. O projeto inclui a produção de diesel renovável e de querosene de aviação sustentável a partir de óleo vegetal oriundo de culturas nativas, com operação nos estados da Bahia e de Minas Gerais. As duas propostas ainda serão avaliadas internamente pela Petrobras e precisam passar pelos processos de planejamento e aprovação da empresa, além de estar alinhadas ao plano estratégico da Petrobras. Em nota, a estatal declarou que o objetivo da futura parceria é fortalecer o ambiente de negócios no setor e o incremento do fornecimento de combustíveis de matriz renovável no Brasil. Disse ainda que o modelo de negócio levará em consideração investimentos futuros e o desenvolvimento de novas tecnologias. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, A operação da Lei Seca tem novidades neste fim de ano no Rio de Janeiro. Além da moto patrulha e da Lei Seca volante, policiais militares e agentes do Detran contam com a ajuda de drones para evitar que motoristas alcoolizados tentem driblar a fiscalização. Um dos drones, segundo o secretário estadual de governo, Bernardo Rossi, é de última geração. Rossi ressalta que a tecnologia é uma importante aliada na prevenção e no combate ao álcool e direção, uma mistura que pode ser mortal. Evitar que as pessoas tentem fugir da lei seca, que tenha aquela mudança de motorista, né? O motorista que está alcoolizado, vê a blitz da lei seca e tenta mudar com carona. O drone ele vai pegar isso tudo. E ele também tem uma inteligência artificial que faz a leitura de placas. Com a leitura de placa nós vamos saber se o veículo é roubado ou não. E também tem o reconhecimento facial. Esse reconhecimento facial está linkado direto com a Secretaria de Segurança. Então, se tiver alguma pessoa foragida da polícia, tiver alguma pessoa procurada, também a Lei Seca estará pronta em sintonia com esse drone para prender essa pessoa. Outra novidade é que as blitzes vão começar mais cedo, por volta das 5 da tarde. As ações serão realizadas em diferentes pontos do estado e concentradas em áreas de grande circulação, como praias e grandes eventos. O motorista que for flagrado dirigindo alcoolizado será enquadrado por crime de trânsito, com pena que varia entre 6 meses e 3 anos de prisão. Desde o início do ano, mais de 30 mil motoristas foram flagrados dirigindo embriagados no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O plano conjunto das principais companhias aéreas do Brasil, Azul, Gol e Latam, para oferecer passagens entre R$ 699 e R$ 799 por trecho em 2024, visa disponibilizar mais de 25 milhões de bilhetes. Intitulado como Universalização do Transporte Aéreo, esse programa busca reduzir os preços das passagens e diminuir os custos operacionais no país. Entre as medidas planejadas estão descontos para compras antecipadas, remarcações gratuitas, tarifas mais acessíveis em dias específicos, aumento de voos e frota, gratuidade para despacho de bagagens e marcação de assentos de última hora. Apesar dos valores propostos, R$ 699 e R$ 799 por trecho, estarem acima da média real de tarifas aéreas divulgada pela ANAC em setembro de 2023, R$ 748,
As propostas das companhias aéreas entrarão em vigor a partir de 2024. A ideia por trás deste plano conjunto é tornar o transporte aéreo mais acessível e flexível para os passageiros, oferecendo vantagens e alternativas que visam atender às demandas e expectativas do público. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui dentro do nosso Infonews. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Varejão São Brás. Só aqui você faz suas compras e economiza de verdade. São ofertas todos os dias para a sua economia. Aceitamos cartões de débito e crédito. Acompanhe nossas promoções pelo nosso Instagram, @Varejão São Brás. Não percam, venham encher o seu carrinho com preço justo e os melhores produtos do mercado. Entregamos suas compras em domicílio. Varejão São Brás, preço menor, ninguém faz. Avenida Cleto Campelo, 2624, após o SESI, em Moreno. Cantinho das Variedades, no Mercado Público de Moreno. Vem comprar seu lanche, vem tomar o seu café da manhã, vem comprar os ovos para a família, vem comprar o refrigerante para as crianças. Aqui no Mercado Público de Moreno. Vem pra cá, Cantinho das Variedades. Jornal Aconteceu. Tudo o que aconteceu no dia de hoje, você fica bem informado aqui na sua rádio web VHV. Jornal Aconteceu, girando com a notícia. O número de roubos registrados na região da Rua 25 de Março e na Praça da Sé, no centro de São Paulo, é o maior desde 2001, quando começou a série histórica. Foram quase 3.800 casos entre janeiro e outubro deste ano. Os dois recordes anteriores tinham sido registrados no ano passado e em 2014. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que aponta como motivo o período de compras para o Natal, que atrai grande número de paulistanos e de turistas para a capital. Para combater os furtos e roubos na área, o governo de São Paulo informou que o patrulhamento na região foi reforçado com mais 200 policiais militares. Imagens captadas por câmera na Rua 25 de Março e que estão circulando nas redes sociais mostram 3 criminosos tirando à força das mãos de um homem um carrinho cheio de mercadorias. O caso aconteceu nesta semana e a ousadia impressiona, já que um dos assaltantes mostra uma arma na cintura para intimidar a vítima. E tudo isso enquanto pessoas passam pela calçada com intenso movimento. A polícia informou que já identificou os criminosos. Da Rádio Nacional em São Paulo, a apreensão de menores para averiguação, medida prevista na Operação Verão na cidade do Rio de Janeiro, passa por uma disputa judicial. Enquanto instituições como Defensoria Pública e Ministério Público estaduais defendem e solicitam a proibição dessas apreensões sem flagrante ou ordem judicial, Estado e Prefeitura do Rio conseguiram uma decisão favorável do Tribunal de Justiça para que as intervenções sigam acontecendo. O Movimento Negro Unificado diz ser inaceitável que governantes promovam ações ilegais contra a juventude negra da cidade.
e chama de apartheid a prática de impedir que determinado grupo frequente espaços públicos por critérios de cor de pele e classe social, como explica Adriana Martins, representante da direção estadual do movimento. Se nós pegarmos a periferia, ela é de uma forma, a Zona Sul, ela é organizada de uma outra forma, e quando o prefeito hoje, ele fala nessa coisa de segregar os menores, de retirar os menores de circulação, significa que eles estão apartando esses menores de alguma forma da sociedade. Então, por isso, quando a gente se refere a apartheid, tem a separação, né? É uma separação social, uma separação econômica e, principalmente, é uma separação racial. A socióloga Carolina Grilo, coordenadora do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, critica a ideia de prevenção defendida pelas autoridades do Rio. Para ela, existe uma incriminação preventiva de tipos sociais considerados potencialmente perigosos. É muito comum crianças negras sendo expulsas de restaurantes, expulsas de shopping, expulsas de uma série de espaços privados nessas regiões mais abastadas da cidade por atitudes racistas dos seguranças e demais funcionários de estabelecimentos. É muito comum que esse tipo de prática racista seja reproduzido pela população de modo geral, incutindo uma série de traumas. Na verdade, o que agrava é que a polícia é quem tem o dever de proteger as crianças e adolescentes das atitudes racistas, que são atitudes criminosas. Um outro aspecto a ser considerado é o impacto psicológico nesses jovens. Para Adriana Martins, é difícil de mencionar como esse tipo de violência afeta cada adolescente, porque trabalha com a subjetividade de cada um. No entanto, ela afirma que, de forma geral, há impacto na autoestima. Se a gente pegar dentro da coletividade, a gente vê que isso vai impactar altamente na autoestima desses jovens, porque na maioria desses jovens, eles já não têm muita coisa. Geralmente são jovens que estão passando necessidade, que não têm comida em casa. São jovens que os pais, na maioria das vezes, estão desempregados ou estão em trabalhos subempregos. Tem um ciclo dentro dessa situação. Você chega para esse jovem que não está cometendo um ato infracional. E se ele não está cometendo um ato infracional, é o Estado que está usurpando o direito desse adolescente. Na quarta-feira, a Defensoria Pública do Rio solicitou ao Supremo Tribunal Federal que restabeleça a decisão da própria Corte que proíbe a apreensão de menores sem flagrante de ato infracional. Com colaboração de Rafael Cardoso, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro. O rótulo de alimentos na hora de comprá-los ou prepará-los é muito importante, e este é um dos alertas da Anvisa a milhões de brasileiros que ainda vão às compras nesse período das festas de Natal e Ano Novo. A agência lembra que desde outubro deste ano está em vigor a nova norma de rotulagem para facilitar a identificação de alimentos altos em açúcares, sódio ou gorduras saturadas. Outro lembrete importante, ficar de olho nas datas de validade dos produtos. Na manipulação de alimentos crus como frutas e verduras, é necessário cuidar bem da higienização. Não deixe de usar água corrente para retirar a terra e pequenos insetos. Se possível, usar produtos para tirar os micróbios prejudiciais à saúde. Outra recomendação, na hora da ceia, os alimentos quentes devem ser servidos em temperatura alta, acima de 60 graus. Já os frios podem ficar abaixo de 5 graus. Mais um aviso da Anvisa, não deixe um intervalo de tempo muito grande entre a preparação e o consumo dos alimentos. A chance de diminuir a proliferação de micróbios é bem menor. Se sobrou comida da ceia, aí guarde na geladeira, mas é bom lembrar que o prazo para consumo é de no máximo 5 dias. Vai descongelar? Então evite fazer isso na pia. O recomendado é colocar direto no micro-ondas ou fazer degelo numa temperatura abaixo de 5 graus. Da Rádio Nacional em São Paulo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A próxima etapa do julgamento do chamado Massacre de Paraisópolis está marcada para o dia 13 de maio de 2024, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo decidirá se os 12 policiais militares acusados de matar 9 jovens durante o baile da 17 em 2019 serão levados a júri popular. Além deles, um outro agente da Polícia Militar está sendo responsabilizado por expor as pessoas no baile funk a riscos, por ter soltado explosivos durante a operação, aumentando o caos no local.
Na última audiência de instrução, o juiz Ricardo Augusto Ramos ouviu o depoimento de uma testemunha sob proteção, cuja identidade foi preservada, e de 2 profissionais do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo, convidadas pela Defensoria Pública. Elas analisaram materiais audiovisuais para emitir pareceres sobre a causa das mortes das vítimas. Ana Paula de Souza Veloso, biomédica do CAAF, concluiu em seu parecer que as 9 vítimas da tragédia morreram por asfixia mecânica, não por pisoteamento como alegado pelas famílias. A suspeita recai sobre os policiais, indicando que os jovens foram encurralados na favela de Paraisópolis e morreram por asfixia nessas circunstâncias. O episódio ocorrido em 1º de dezembro de 2019, se confirmado, configuraria mais um caso de extrema violência policial. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco trazendo mais notícias no seu rádio dentro do Infonews. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Padaria do Nino. Temos doces, salgados, pães, lanches e uma variedade de produtos. Temos o melhor pão da cidade. Venha conferir. Padaria do Nino, Avenida Cleto Campelo, 3120, telefone 99494 6027. Padaria do Nino, levando tradição e qualidade à sua mesa. Rastreio Fácil. Somos uma empresa especializada em rastreamento veicular, protegendo o seu veículo 24 horas. Acompanhe seu carro pelo nosso aplicativo móvel e web, fazendo bloqueio de onde você estiver, por telefone ou computador. Temos planos para motos até 300 cilindradas a partir de R$ 49,90 e para carros a partir de R$ 59,90. Nosso escritório, Avenida Cleto Campelo, 3330, após a descida da Matriz em Moreno. Telefones 99673-7324 e 98356-3380. Rastreio Fácil, a segurança do seu veículo é nossa marca. Cansado de esperar por clientes? Já pensou que uma boa apresentação faz toda a diferença? Um novo conceito em artes, logotipo, banners, fazem seu negócio decolar e ficar em evidência nas redes sociais. Conheça sem compromisso os trabalhos da Rony Art Design, uma empresa especializada que produz material visual para todo o Brasil. Entre agora mesmo em contato pelo WhatsApp DDD 34 992 22 28 22. Rony Art Design. Nosso objetivo é fazer você vender mais. Jornal Aconteceu. Tudo o que aconteceu no dia de hoje, você fica bem informado aqui na sua rádio web VHV. Jornal Aconteceu, girando com a notícia. São Paulo foi o estado que mais registrou ocorrências de roubo e furto de celulares, com cerca de 346 mil casos. Em seguida veio a Bahia, com mais de 83 mil, Pará, com aproximadamente 58 mil, Minas Gerais, com cerca de 53 mil e Rio de Janeiro, com mais de 46 mil. Os dados são do Anuário de Segurança Pública de 2023. Para diminuir o número de ocorrência desses crimes no Brasil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o site e aplicativo do Projeto Celular Seguro, que possuem 3 principais funções: cadastro de pessoas de confiança, registro de telefones e registro de ocorrência. Para o especialista em segurança pública Cássio Tione, a criação do Celular Seguro é uma iniciativa positiva, já que o furto e roubo de celulares é um problema que traz insegurança para a população. Com o aplicativo ou com aquilo que ele pretende, nós esperamos que se reduza muito o tempo de informação da ocorrência do furto ou roubo. A ideia é tentar fazer com que a gente reduza muito também a receptação
desses aparelhos celulares roubados. E eu acredito que isso realmente pode acontecer. Nós temos que agora esperar um tempo para que as pessoas se cadastrem nesse aplicativo e que também a gente possa verificar o que vai acontecer em relação às estatísticas de roubos e furtos de celulares daqui para frente. O médico Igor Azer, de 30 anos, é morador de Brasília. Ele relembra que teve 3 celulares roubados nos últimos 15 anos, sendo que a última vez foi em agosto passado. Igor explica que 5 dias após o último roubo, tentou fazer o bloqueio do aparelho o mais rápido possível e procurou as autoridades policiais para realizar o registro do evento. Mas apesar de ter bloqueado o celular, não conseguiu recuperar o dispositivo. E para mim, a criação desse aplicativo celular seguro é uma excelente iniciativa do governo federal para tentar inibir a atuação dessas quadrilhas que têm se espalhado pelo país, estão em todos os lugares e que acabam cometendo furtos e roubos de celulares, não só na rua, mas também em eventos, em transporte, em todos os lugares. A vítima de roubo ou furto vai precisar emitir um aviso de bloqueio utilizando o aplicativo em outro celular ou por meio do site celularseguro.mj.gov.br. Também vai poder informar uma pessoa de confiança que já estava cadastrada para efetuar o bloqueio. O aviso será encaminhado ao Ministério da Justiça, que vai enviar a notificação aos parceiros envolvidos. Os bancos e instituições financeiras que aderiram ao projeto, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander e Itaú, vão fazer o bloqueio das contas. O procedimento e o tempo de bloqueio variam de acordo com cada empresa. Até fevereiro, as empresas de telefonia também vão efetuar o corte das linhas, seguindo a mesma regra. A opção de bloqueio temporário não está disponível. Se o aparelho for recuperado, o usuário vai precisar entrar em contato com os parceiros para desbloquear o acesso. Até o momento, nenhuma rede social aderiu ao projeto Celular Seguro, por isso não será possível bloqueá-las por meio do aplicativo. Reportagem Natália Guimarães. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou pela primeira vez uma resolução diplomática para o conflito na faixa de Gaza. A resolução pede que sejam tomadas medidas urgentes para permitir o acesso imediato, seguro e sem obstáculos à ajuda humanitária em Gaza, e que sejam criadas condições para um cessar-fogo sustentável. O documento, porém, não pede o fim imediato da guerra. Essa resolução vinha sendo negociada pela Liga Árabe há semanas. A versão aprovada tem concessões exigidas pelos Estados Unidos para não vetar o documento mais uma vez. A Agência para Refugiados das Nações Unidas informou que 90% da população de Gaza foi obrigada a deixar suas casas desde o início do conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, e que 1 em cada 4 pessoas em Gaza está em situação de crise alimentar, ou seja, não tem acesso à alimentação segura e tem a saúde fragilizada pela falta de comida. O presidente do México, López Obrador, afirmou que vai reforçar medidas para conter a imigração pela fronteira sul do país e que vai tentar administrar o crescimento no número de venezuelanos, cubanos, haitianos e equatorianos que tentam entrar nos Estados Unidos pela fronteira mexicana. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Yara Balduino. Críticas ao fundo eleitoral, o principal ponto de debate entre os parlamentares, o orçamento da União para 2024 foi aprovado no Congresso Nacional nesta sexta-feira no valor de 5,5 trilhões de reais. No texto original, enviado pelo governo, o valor destinado às campanhas eleitorais municipais do próximo ano era de 939 milhões de reais. O destaque apresentado pelo Partido Novo foi rejeitado e fica valendo os 4,9 bilhões de reais apresentados pelo relator, deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo. Segundo ele, a diferença será retirada das reservas para as emendas de bancadas estaduais. São Paulo. Segundo ele, a diferença será retirada das reservas para as emendas de bancadas estaduais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou contra o valor definido. De fato, eu considero que é um equívoco nós estabelecemos um valor para a eleição municipal no parâmetro de uma eleição geral para presidente, governador, senador e deputados. O mais correto, na minha opinião,
seria o valor da última eleição municipal, que foi em 2020, fazer as devidas correções, as devidas adequações e definir um valor que ficaria bem abaixo desse valor definido. Mas eu quero dizer que, embora essa seja a minha posição publicizada, uma posição que eu manifestei inclusive aos deputados e aos senadores, vale a vontade da maioria. Na última sessão do ano, os parlamentares também questionaram os recursos para as comissões permanentes. O senador Eduardo Girão criticou a falta de critério para as verbas. Uma comissão de educação, que a gente ainda diz que o Brasil precisa privilegiar, precisa priorizar a educação, 7 milhões e 900. Isso é uma piada. Vai 4 bi para o desenvolvimento regional e 7 milhões e 900. E a comissão de meio ambiente é pior ainda. 550 mil, a senadora Leila colocou aqui, desabafou com relação a isso. Então, critério é zero. Já o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, considerada a principal iniciativa do governo para desenvolver a economia através de investimentos, teve corte de 6 bilhões de reais. O Executivo propôs cerca de 61 bilhões, que foram inicialmente reduzidos para 44 bilhões de reais. No final, o valor ficou em cerca de 55 bilhões. Reportagem Yumiko. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A Suprema Corte do Estado norte-americano do Colorado desqualificou nessa semana o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da cédula de votação para a eleição presidencial no estado em 2024, por causa do papel no ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, feito por apoiadores. A decisão faz de Trump o primeiro candidato presidencial na história dos Estados Unidos a ser considerado inelegível para a Casa Branca, com base em uma disposição raramente usada da Constituição dos Estados Unidos, que proíbe o exercício do cargo por autoridades que tenham se envolvido em insurreição ou rebelião. O tribunal concluiu que a Constituição americana proíbe que o candidato à frente da indicação republicana em 2024 apareça na cédula eleitoral devido ao seu papel de instigar a violência contra o Capitólio. A decisão se aplica somente às primárias republicanas de 5 de março no estado, mas sua conclusão provavelmente também afetaria o status de Trump para a eleição geral de 5 de novembro. Analistas eleitorais não partidários consideram o Colorado um estado seguramente democrata, o que significa que o presidente norte-americano Joe Biden provavelmente vencerá no estado, independentemente do destino de Trump. Termina aqui mais uma edição do InfoNews, com a apresentação e a produção de Kleber Salles. O InfoNews volta na segunda-feira. Para você, um forte abraço, um ótimo final de semana e até lá. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Comercial Popular, a maior variedade de produtos para o lar. Trabalhamos com conserto de panelas em geral, liquidificadores. Temos também panela de pressão em várias marcas, copos para liquidificadores, bacias, chaleiras, baldes, peças para fogões e utensílios para cozinha em geral. Trabalhamos com cordas para cavaquinhos, guitarras, contrabaixos, baquetas para bateria e materiais elétricos e eletrônicos. Comercial Popular, dentro do Mercado Público do Moreno, Box 21, no centro da cidade. WhatsApp 99349-1223. Acesse nosso Instagram, @popular.comercial. Aceitamos todos os cartões. Comercial Popular, a maior variedade de produtos para o lar. Curso básico e avançado de informática. Temos o Windows, o Word, PowerPoint, Excel, digitação, internet e CorelDRAW. Venha fazer parte do Avançar Informática. Matrículas abertas, uma vez por semana, com 2 horas aulas. Temos também curso de montagem e manutenção de computador. Nossa sala está localizada na rua 1º de Maio, número 26A, próximo aos Correios. Nosso WhatsApp 98602-6504. 98602-6504. Avançar Informática, preparando você para o mercado de trabalho.
Clínica Odontológica Ortodente, cuidando da sua saúde bucal. Temos extração, restauração e canal. Venha cuidar da sua saúde bucal na Ortodente. Dr. Joel Gomes está à sua espera. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 99841-5309 ou vá até o nosso consultório na Avenida Dantas Barreto, 2019, Centro do Moreno, primeiro andar, em cima da Casa Lotérica. Clínica Ortodente, cuidando da sua saúde bucal com qualidade. Jornal Aconteceu. Tudo o que aconteceu no dia de hoje, você fica bem informado aqui na sua rádio web VHV. Jornal Aconteceu, girando com a notícia. Os brasileiros estão comprando mais livros pela internet. E com isso, as livrarias virtuais vêm crescendo no mercado e faturando mais do que os estabelecimentos físicos, de acordo com o Panorama de Consumo de Livros, uma pesquisa inédita realizada pela Nielsen Book Data, por encomenda da Câmara Brasileira do Livro. De acordo com um especialista do setor editorial, este é um movimento recente, já que em 2021 as livrarias físicas eram os principais meios de venda, representando 30% do faturamento das editoras. Atualmente, são aproximadamente 25 milhões de consumidores. Desse total, 74% manifestaram a intenção de realizar novas compras nos próximos 3 meses. O levantamento aponta que 69% dos entrevistados informaram ter comprado entre 1 e 5 livros nos últimos 12 meses, enquanto 8% compraram 16 ou mais livros no último ano. As principais razões apontadas para a compra de um livro são o crescimento pessoal e o lazer. Sobre o preço dos livros, Sevani Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro, avalia que vai demorar muitos anos para acabar com a ideia de que o livro tem que ser um produto barato. Para ela, é preciso dizer não para a exigência de grandes descontos. Ela também destaca a importância da pesquisa. A pesquisa nos trouxe dados muito interessantes sobre o perfil e hábitos de consumo dos brasileiros. Ainda temos muito espaço para crescimento do público leitor nesse país, e o estudo reforça a importância de seguirmos lutando pela implementação de ações e políticas efetivas que garantam o acesso da população à leitura. Referente à última compra dos entrevistados, a pesquisa revela que a não ficção para adultos é o gênero mais popular, seguido por ficção adulta e científico, técnico e profissional. A pesquisa Panorama de Consumo de Livros ouviu 16 mil pessoas acima dos 18 anos, entre os dias 23 e 31 de outubro deste ano. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro... Em novembro, a variação do volume de exportações brasileiras na comparação mensal foi de 4,7%, enquanto o de importações apresentou uma queda de 3,2%. Em relação ao mês de novembro, a comparação interanual revela uma redução de 4,2% nos preços das exportações e de 8,3% nos preços das importações. As informações são da balança comercial de novembro deste ano. O economista César Bergo explica que é possível observar um aumento, principalmente na exportação de commodities, mercadorias de origem agrícola, pecuária, mineral ou ambiental. Embora os números, em termos de volume, bateram recordes, porque o preço das commodities andaram caindo no mercado internacional, a nossa pauta é predominantemente de commodities. Temos outras exportações, lógico, mas o soja, o petróleo e o minério de ferro comandam a pauta de exportação brasileira,
Os dados apontam que houve um aumento de 21,2% no volume das exportações relacionadas a commodities, na comparação interanual no mês de novembro, enquanto as exportações de não commodities diminuíram 5,8%. Em relação aos preços, os valores das commodities apresentaram uma queda acumulada de 9,5% durante o ano, enquanto os preços das não commodities aumentaram 0,5%. Bergo destaca que, em relação às importações, houve uma queda relativa em função do preço, porque houve uma apreciação do real. Ele explica que, por isso, são gastos menos dólares para fazer compras. O economista ainda aponta o aumento dos bens duráveis, que acaba colaborando para a melhoria dos eletrônicos das casas dos consumidores. Mas não tenha dúvida que o Brasil vem mantendo essa margem na balança comercial muito importante, inclusive, para a formação das reservas internacionais, e que o Brasil possa ter um equilíbrio nas contas internacionais é fundamental e, sobretudo, também internamente, esses setores exportadores vêm mostrando muita força e ajudando muito a economia. No aumento do volume das exportações em novembro, na comparação do acumulado do ano, os bens semiduráveis apresentaram um crescimento de 18,1%, seguidos pelos bens duráveis com 16,6%. Em seguida estão os bens de capital, seguidos pelos bens não duráveis e pelos bens intermediários. Reportagem Natália Guimarães. Da região Nordeste continua